Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Miguel, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje a gente vai estar reagindo a um negócio bem legal, cara. Eu confesso que eu já cheguei a assistir isso uma vez na vida, mas faz tanto tempo, deve fazer uns 7 anos, 6 anos, 6, 5, 7 anos, alguma coisa assim, mais ou menos por aí, que eu assisti esse vídeo. Eu não lembro muito bem, mas eu sei exatamente qual que é o tema que ele vai falar, mas já me recomendaram, me pediram para assistir esse vídeo, e eu sei que esse vídeo é muito bom. Pela época que eu assisti, eu tenho uma vaga lembrança sobre isso e eu lembro que era muito boa. Então, bora hoje assistir a... Deixa eu deixar aqui minha tela média. Racismo em One Piece. Então, bem forte de One Piece, né? Que acho que muita gente acha muito interessante que o One Piece aborda, né, esse ponto, cara. Eu acho bem interessante, né? Que o que eu sei que fala sobre os tritões, né? Não vou mentir, eu não sei muita coisa. Inclusive, cara, acho que eu tô bem... Tô com a câmera diferente, né? Agora eu tô gravando com o meu celular, chamo com a webcam. Eu acho que tá bem melhor, né, gente? Olha, bem melhor. E agora, bora reagir, né, a essa música. Tô aqui com o meu layout One Piece, né? Porque isso tá sendo gravado em live. Então, se você não quer perder as lives aqui, a gente assistindo One Piece, vai assistir One Piece daqui a pouquinho, só tá reagindo a esse vídeo. Depois a gente vai partir pra assistir One Piece. Não pegue, as lives costumam acontecer às 18 horas, hoje, por exemplo, atrasou um pouquinho, são 7, quase 8 horas para a live, mas a gente tá tentando buscar mais ou menos esse horário. Se não tiver, eu vou avisar antes, e quando tem também aviso aí na comunidade. Então não pegue, assistir o One Piece em live, e as vlogs estão saindo tanto na Cinefy e os cortezinhos também no TikTok. Então segue a gente em todas as redes sociais, por favor. Agora que eu já falei tudo, né? Bora que bora pra esse vídeo. Agora. Play. É, porque o Guto era gordinho, né? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Guto, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Cronosfera. E no vídeo de hoje, a gente vai tratar de um assunto delicado, uma questão, certo? Racismo em One Piece. Roda a vinheta. One Piece é uma obra que usa de metáforas para tratar de questões da nossa sociedade atual. Até aí, nada de novo. Afinal de contas, praticamente todas as obras fazem isso. E por mais que isso pareça óbvio para algumas pessoas, acontecimentos recentes têm mostrado que não. Então, preste atenção nas coisas que você assiste. E uma das metáforas que eu acho mais interessantes aqui em One Piece é a simbologia do tritão, usada para discutir, no seu grande geral, o preconceito, mas em muitos pontos mais específicos, o racismo diretamente. 撃たれてよかったわ。近づいて何か病気でも移されたら大変だもの。何か企んでいたに違いない。直立歩行できようが、所詮脳は魚だろ。 E como eu sei que tem muita gente aqui no canal que não acompanha o One Piece, eu vou tratar de maneira mais abrangente, abordar essa questão no geral. Inicialmente eu tinha pensado em uma cena específica, mas acabei englobando um arco inteiro do anime, que é o arco da Ilha dos Tritões. Cara, é interessante, né, cara, que na época que esse vídeo saiu, cara, nem cogitava, nem pensava que podia ter uma dublagem de One Piece. Nessa época aqui, cara, não tinha nada de dublagem, na verdade. Só tinha aqueles poucos episódios que era todo censurado, então ninguém nem ligava, né? Que era com censura em quase tudo, o pirulito do sangue, né? Os outros até zoavam. Então ninguém nem ligava pra dublagem que tinha, né? Que era quase nada de episódio. E agora, cara, tem tipo, não sei quantos episódios, pelo menos 700 eu sei que tem, cara. Esse é o arco Voice Time Skip, né? Em One Piece, os tritões são extremamente mal vistos pela sociedade. Eles são sujos, são perigosos, são selvagens. Não devemos nos relacionar com esse tipo de coisa. Assim, toda aquela sociedade aprendeu a segregar os homens-peixe desde criança, a ponto deles serem banidos para uma ilha que fica a 10.000 quilômetros submarinos.
E tirando esse detalhe, que é a questão de você ser banido e viver isoladamente do resto da sociedade, eles são repudiados em qualquer lugar que aparecem, eles podem ser escravizados, judiados, feitos de qualquer tipo de coisa para fazer o que você quiser com o Tritão, afinal de contas, não é gente. Não é por causa disso, cara, que o Luffy ele soca um desses caras celestiais, esses dragões celestiais, não sei como é, que aí ele começa a ser caçado por causa disso, porque esses caras não podem encostar nele e ele vai lá e dá um socão na cara de um desses caras. E aí por isso que tem todo aquele lance do Pré-Time Skip, não é isso? O que na verdade não é bem assim. Claro que diretamente um humano e um tritão têm algumas diferenças, mas essas diferenças são unicamente físicas. Os tritões são melhores que os humanos em algumas capacidades, como respirar debaixo d'água, nadar, mais força, etc. Mas em questão intelectual, em questão da existência de um ser, um tritão é exatamente igual a um humano. Inclusive, fisicamente, eles compartilham do mesmo sangue. Um sangue tritão é igual a um sangue humano, não tem a mínima diferença. E por conta desse tratamento abusivo, os tritões passaram a cultivar um ódio tremendo pela espécie humana, que simplesmente subjugava, escravizava e usava dos tritões como bem entendia, apenas pela ganância de dinheiro e ganância do poder. Isso parece alguma coisa para vocês? もう一つ昔の人間の悪い歴史、人界や奴隷の文化、それがこの諸島ではまだ黙認されている。 E no arco que o Ruffy e sua tripulação descem para a Ilha dos Tritões, a gente aprende muitos outros detalhes sobre essa situação. E nessa questão da relação entre humanos e tritões, dois grandes nomes se destacam: Otohime e Fisher Tiger. A Otohime era rainha do reino aquático e, apesar de rainha, apesar de ser da realeza, ela era totalmente diferente de tudo que foi mostrado em One Piece, de todos os tipos de reis, rainhas, príncipes e nobres. Ela ficava o dia inteiro na cidade, conversando com as pessoas, tentando ajudá-las, tornar a vida de toda a população de lá melhor. Ela sonhava com um dia em que os tritões fossem subir para a superfície e desfrutar da mesma luz que os humanos. Ela sonhava com igualdade. この竜宮王国を地上へ移すのです。肌の色が違う、姿形が違う。そういう人間たちが私たちを理解してくれる日を待つのではなく、彼らと同じ太陽のもとにこの王国を移すのです。 Ficou anos e anos em sua jornada pacifista para conseguir trazer informação, limpar o ódio que os tritões tinham pelos humanos e coletar assinaturas para mudança de local do reino. Tudo na base do pacifismo. E isso não era muito bem recebido inicialmente, porque afinal de contas, todo o passado amargurado, todas as coisas que os tritões passaram na mão dos humanos, não poderia ser simplesmente esquecido de uma maneira tão fácil, com apenas um discurso e um sentimento de esperança. E do outro lado, temos Fisher Tiger, um tritão extremamente respeitado no reino inteiro. Tiger volta de uma viagem após conhecer mais sobre os humanos, extremamente determinado a subir e libertar todos os escravos que pudesse encontrar da mão dos Tenryubitos. Tenryubitos, caso você não conheça One Piece, é basicamente uma existência considerada divina. Os Tenryubitos são descendentes das pessoas que criaram o governo mundial. Basicamente, vários reis se reuniram, criaram um governo que vai, enfim, governar o planeta inteiro de One Piece. E os filhos desses reis, os filhos netos, são Tenryubitos. E eles podem, literalmente, fazer o que quiser. Escravizar qualquer pessoa, escravizar outros reis, eles podem fazer literalmente tudo, porque eles são os donos do mundo. E eles têm uma influência e força gigantesca pelo mundo inteiro, além de poderio militar, então ninguém pode fazer nada contra eles. E para ajudar, são extremamente nojentos, a ponto de nem mesmo respirar do mesmo ar que as pessoas normais. Enfim, Fisher Tiger era mais agressivo e revolucionário do que a Otohime, e ele acreditava que os tritões tinham que lutar
para conseguir a sua liberdade. Inclusive, que doideira, cara. Não, é muito pica, é o que ele tá falando. Escravizar é tranquilo, né? Mas libertar um escravo é um crime, cara. Como assim? Como assim, cara? Em que mundo a gente tá vivendo, né, cara? Tipo, é um questionamento muito forte do anime, cara. Que eu acho muito legal ter no anime. Eu acho que é uma coisa importante falar. E, cara, a gente sabe que racismo, cara, é algo que tem no mundo até hoje, cara. E que é abordado, às vezes, de maneiras muito erradas, cara. De maneiras muito erradas. O pessoal não consegue abordar de um jeito, às vezes, com lacração, com coisas que não remetem ao que aquele povo, ao que aquelas pessoas, né, tipo, eu mesmo sou pardo, sou mais de pele escura, meu pai também, e o pessoal, eles tratam, cara, como fosse, tipo, a gente tem que ter, sei lá, tal coisa, tipo, só que o pessoal não quer isso. O cara negro, ele não quer alguma coisa especial, ele só quer ser tratado como igual, como normal, não como escravo, como algo diferente, cara. E, cara, isso aí é um baita tema que o One Piece quis abordar, cara. Eu acho incrível que eles tiveram essa ideia, eles quiseram abordar esse de uma forma que parece que é muito boa, cara. Muito bem feita. Vou dar o play, tá? Reassistindo esse arco, eu pude traçar um paralelo entre esses dois personagens e dois líderes importantíssimos do movimento negro norte-americano. A Otohime representa Martin Luther King em muitas das suas ações pacifistas, da maneira com que ela lida com as situações e sua esperança para conseguir resolver tudo de uma maneira calma. Enquanto isso, o Fisher Tiger, até um certo momento da sua jornada, tem mais paralelos e tem mais semelhanças com o Malcolm X, que também objetivava a paz para o povo negro, mas ele era um pouco mais radical e acreditava que para resolver a situação precisaria ter conflito físico. Mas, voltando ao One Piece, o Tiger saiu na sua grande jornada, libertando vários escravos das mãos dos Seryubitos e dos nobres, e cada passo mais ele via as barbaridades que os humanos eram capazes de fazer, tratar as pessoas pior do que lixo, fazer com que elas sofressem cada minuto, cada dia de vida, simplesmente porque sim. No meio disso, eles encontram uma garotinha ex-escrava que queria se reencontrar com a mãe. Por isso, ela entra no barco do Tiger para que eles possam deixá-la em casa um dia. E a menina funciona de uma maneira muito robótica, o olho travado, um sorriso sempre na cara, sempre se desculpando pelo que tá fazendo e pedindo para que as pessoas não matem ela, porque ela pode ser útil para alguma coisa. Era uma garota extremamente traumatizada e horrorizada com os traumas de ter sido uma escrava antes. Nossa, cara. Cara. こいつは必ず故郷へ送り届ける。 Caramba. Algum tempo se passa, a garota melhora, ela é tratada bem por todo mundo da tripulação do Tiger, todos aqueles tritões horrorosos, monstros que vão comer a sua cabeça quando você virar as costas. Enfim, eles chegam na ilha dela para deixá-la com a mãe um dia. Ela se despede do Tiger, todo mundo feliz, porém, nem todo mundo. Quando o Tiger desceu, as pessoas da vila viram que ele era um tritão, e por conta disso ele acaba sendo vítima de uma espécie de armadilha. Os moradores daquela vila ligaram para a marinha porque viram um tritão à solta, certo? Um tritão é um bicho perigoso. Então a marinha chegou para matar o Tiger prontamente.
Ele acabou sobrevivendo, mas por muito pouco. E surge um problema. O Tiger perdeu muito sangue e precisa repor esse sangue. E como ele tinha um tipo sanguíneo raro, ninguém da tripulação dele tinha mais. E sobrou a alternativa de usar sangue humano. Nos seus últimos momentos, Tiger, que lutou sua vida inteira pela liberdade, pela paz do povo tritão, simplesmente não conseguiu aceitar o sangue humano. O sangue que o perseguiu durante tanto tempo, sendo que ele não fez nada, ele queria ajudar todo mundo, ele ajudou a garotinha a reencontrar a sua família e foi vítima de um ódio incrustado na sociedade. E isso basicamente gera todo o conflito do arco de One Piece no presente. As pessoas desconfiam do Luffy e da sua tripulação, porque enfim, quando eles chegaram, ocorreram alguns crimes que afinal de contas, ele não era o culpado. Luffy encontra o responsável por tudo aquilo, luta com ele, enfim. Acaba a luta e, por ironia, o Luffy acaba sem sangue. No meio de toda aquela treta, ele tinha feito um ferimento que ficou vazando sangue o tempo todo, e agora ele também precisava de uma transfusão. E aí a gente se encontra numa situação análoga à situação antiga. O Luffy, dessa vez um humano, está sem sangue. E na tripulação dele também não tem ninguém com o mesmo tipo sanguíneo. E para piorar, é proibido no reino submarino que você doe sangue para humanos. Afinal de contas, né, eles têm bastantes razões. E nisso, Jinbei, que era um tritão que acompanhou o Tiger em toda a sua jornada, acompanhou todos os acontecimentos de sua vida, toma a frente e se dispõe a doar sangue pro Luffy. Então Jinbei deita no chão, do lado do Luffy, e começa a transfusão. Junto a isso, uma bela mensagem facilmente perceptível. Mesmo sendo diferentes, nós somos iguais. O mesmo sangue que cai quando você machuca alguém, ou quando você se machuca, por mais diferente fisicamente que aquela pessoa seja, por mais que você tenha sido ensinado a ter medo dela ou tratá-la diferente, todos têm sangue vermelho. O sangue possui um significado muito forte em praticamente todas as culturas. Basicamente, é a essência da vida. E nessa cena, humanos e tritões, mesmo com um passado amargo e tortuoso, compartilham dessa vida, acreditando em um futuro melhor. E eu acho muito importante, muito admirável todo esse trabalho e empenho que o Oda faz questão de colocar em One Piece, discutir classes sociais, discutir etnia, tudo isso a partir de metáforas que não deixam nenhuma dúvida pra você. Você olha o mundo dos tritões, por que os tritões estão sendo maltratados? Por que o governo dá a permissão para que os humanos façam isso com os tritões? Por que as pessoas, mesmo com permissão ou não, continuam tratando umas às outras dessa forma? E se você for reparar, é simplesmente porque sim. É simplesmente porque na nossa sociedade, na nossa vida, no nosso mundo, também acontece dessa forma. E por mais que você esqueça e acabe pensando que isso é uma coisa distante, uma coisa que nunca aconteceu, uma coisa que ficou no passado, foi agora. Os banheiros eram separados, as cadeiras eram separadas, as ruas eram separadas. Foi agora. Quem nasceu na década de 60, nasceu na década de 50, viveu isso. O reflexo desses acontecimentos não pode ser apagado tão facilmente. Lei ou não, o preconceito ainda existe. Ele pode não se manifestar da mesma maneira que antes, mas está aqui, comigo, com você. E o ponto inicial é a gente aceitar esse fato inegável e a partir disso refletir, discutir e trabalhar para limpar essa mancha vermelha. Para quem sabe um dia possamos estar verdadeiramente sob o mesmo sol. Caramba, que absurdo, cara. Que incrível foi isso.
Cara, o One Piece ainda falta muito pra me chegar nessa parte ainda, né? Que é o arco, né, dos Homens Peixes, pós-time skip ainda, né? Vai demorar bastante ainda pra me chegar lá. Tô em Enies Lobby. Acabei de ver aquela fatídica cena da Robin em Você Quer Viver, uma cena absurda de linda. E, cara, o One Piece ele tem alguns temas que eles tratam, cara. Liberdade, racismo, que são muito fortes, cara. São muito bons que eles tratam isso, cara. Essa parte, por exemplo, da Robin, cara, ela por saber alguma coisa, por ela ter estudado uma coisa, ela é um demônio, ela não deveria ter nascido. Isso porque o governo escolheu isso. Que ela... O crime dela, né, é ter nascido, cara. Que absurdo, cara, que absurdo, cara. E é muito da hora que o One Piece trata sobre essas coisas, cara. São coisas que existem tanto na vida real, tanto nas histórias, tanto no nosso passado, presente, e a gente espera que não exista mais no futuro, claro. Mas estão aí, cara. Todas essas histórias aí não é só vinda da cabeça de alguém. São vividas, as pessoas viveram isso, cara. Sentiram isso na pele, cara. Eu acho muito forte que o One Piece queira tratar sobre assuntos desse tipo, porque são tão difíceis de tratar com seriedade, né? O pessoal às vezes lacra com isso, como eu falei no meio do vídeo, e não consegue abordar da melhor forma, né? Mas, pessoal, acho que foi isso. Esse foi o vídeo, espero que você tenha gostado. Não esqueça de passar na nossa live da Roxinha, na Cinefy, o link tá aí na descrição do vídeo. E se inscrever no canal, que ajuda demais. Comenta aí mais vídeos pra gente assistir, como esse que a gente assistiu de uma recomendação. Faz um tempão que me recomendaram esse vídeo, só assisti agora. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo, espero que tenha gostado. Valeu, falou e tchau!